Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do GCC sobre programação competitiva. Meu nome é Arthur e hoje vou apresentar para vocês sobre o problema 2191 do CSS, parede do polígono. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? O problema motivador, o método de Gauss, o algoritmo que eu usei para resolver e alguns problemas relacionados. Vamos lá, primeiro o problema motivador. O enunciado é esse. Sua tarefa é calcular a área do polígono. Esse polígono consiste em n vértices, todos representados por pares ordenados. Então, x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Os vértices xi, yi e xi mais 1, y mais 1 são adjacentes para i igual a 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, até n menos 1. Os vértices x1 e y1, os vértices x1 e y1 e xn e yn também são adjacentes. Então você basicamente faz a volta no polígono, né? Você começa aqui colocando os vértices adjacentes e aí no final você dá uma volta. A entrada, a primeira linha tem um inteiro n, que é o número de vértices. Depois dela a gente tem n linhas, cada uma descrevendo um vértice, sendo que a 10ª linha tem dois inteiros x, y e y, são as coordenadas. Você pode assumir que esse polígono é simples, isto é, que ele não intercepta a si mesmo. Então ele não tem nenhuma curva meio diferente que faz ele cortar ele mesmo, certo? Então, a figura 2D aí bem mais comportada, digamos assim. A saída então é o inteiro que a gente tem que imprimir. Esse inteiro é o resultado de 2 vezes A, dessa multiplicação aqui, em que esse A é a área do polígono. O motivo de a gente ter que imprimir 2 vezes essa área é que isso assegura que o resultado seja um inteiro. Restrições. O n é pelo menos 3 e no máximo 1000. Então aí o nosso polígono ele vai ser pelo menos um triângulo. E os x e y, que são as nossas coordenadas, eles podem variar de 10 a menos 9 até 10 a 9. Então você pode ver que o polígono pode ser bem extenso em área. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Na verdade, a resolução ela é bem simples. E para resolver isso, a gente pode simplesmente aplicar um método para calcular essa área do polígono, que é o método de Gauss. Às vezes chamado de método cadastro, então método, acho que cruzamento, alguma coisa assim. Então, para usá-lo, primeiro a gente vai construir uma tabela com as coordenadas de cada vértice do polígono, um debaixo do outro. E a gente tem que lembrar de repetir a coordenada do primeiro vértice na última linha para fechar o ciclo, que nem ele falou no enunciado, né, dos adjacentes. Após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada coordenada x de uma linha, multiplicar pela coordenada y da linha seguinte e somar tudo isso. Da mesma forma, a gente vai pegar cada coordenada y de uma linha, multiplicar pela coordenada x da linha seguinte e somar tudo. Então perceba que a gente vai meio que fazer uma diagonal, digamos assim, né? X com y, x com y, x com y, x com y, depois y com x, voltando. Aí por fim a gente pega esses dois valores, subtrai, toma um módulo disso para caso o valor seja negativo e divide por 2. Esse número final que a gente obteve é a área desse polígono. Então, assim, é um método bem simples, certo? Vamos fazer aqui um exemplinho rápido. Então, aqui a gente tem esse polígono com as coordenadas dele. Então, a gente vai colocar aqui as coordenadas do A, que é 4, 1, do B, que é 7, 3, do C, 6, 6, por aí vai. E aí, no final, a gente coloca o A de novo. E aí, a gente vai fazer a multiplicação. 4 vezes 3, mais 7 vezes 6, mais 6 vezes 7, mais 2 vezes 4, mais 1 vezes 1. Aí a gente vai fazer menos, soma isso tudo, né? Aí a gente vai fazer menos o resultado agora das outras multiplicações. Então, 1 vezes 7, mais 3 vezes 6, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 1, mais 4 vezes 4. Na hora que você fizer essa conta toda, tem que dar 45. E aí, dividindo por 2, é a área desse polígono aqui. Então veja que é um método relativamente bem simples de aplicar.
E aí, isso é o que a gente vai usar para resolver esse problema. Então, tendo entendido isso, vamos agora para o algoritmo. Vocês vão ver que não foge disso. Então, a gente vai ter aqui os vértices, os valores das duas diagonais que a gente vai calcular, né, para ter essas somas, e o nosso resultado. Então, a gente lê o número de vértices, constrói a nossa tabelinha com o número de vértices mais 1 para repetir o último. E aí, com esse número de linhas, né, e a gente vai ter duas colunas que vão ser as coordenadas x e y. Aí a gente vai fazer a leitura dessas coordenadas, e aí na última linha a gente vai repetir a da primeira, né? Então na última linha lá que é vértice, a gente repete a linha 0, o x e repete o y. É o que essas duas linhas aqui fazem. Aí a gente faz essa mesma conta que eu falei. Na diagonal 1, a gente multiplica, então para cada linha aqui, ó, de 0 até vértice, né? Então a gente vai até a penúltima linha da tabela, que a gente já vai pegar a última multiplicação, né? Porque se a gente for até a última, você vai multiplicar pelo vazio, digamos assim, e aí não vai dar certo. Então, a gente vai pegar em cada linha o x dessa linha e vai multiplicar pelo y da linha seguinte, por isso que está aqui mais 1. E vai somando isso. Da mesma forma, a gente vai pegar o y dessa linha e vai multiplicar pelo x da linha seguinte. Então, a gente vai fazendo essas diagonais nos dois sentidos. Depois disso, a gente toma um valor absoluto da subtração desses dois. Aí perceba aqui que isso eu já coloquei como resultado e já imprimi. Por quê? Porque lembra que eu falei que a área a gente tem que dividir por 2. Só que o problema pede para que a gente multiplique por 2 de novo. Então esses dois se cancelam e aí fica só o resultado dessa subtração aqui mesmo, o valor absoluto da subtração. E aí a gente já pode imprimir isso. Então veja que é um código bem simples. Vamos agora submeter ele aqui. Aqui em escolher arquivo, a gente vem para cá. Para cá. Cadê aqui? Esse aqui, 2191. A gente submete ele. E veja que aceitou com um tempo muito baixo, justamente porque é um método bem direto de fazer essa conta. Você só depende do número de vértices. E aí, como todos os casos aqui deram aceito, então nosso algoritmo realmente passou e o problema está resolvido. Falando agora sobre alguns problemas relacionados. Eu infelizmente não consegui achar outro problema do CSS que fosse área de polígono em específico, às vezes com algum outro método. Mas eu achei dois problemas que talvez seja interessante de falar. Um é a área de retângulos, o problema 1741, em que esse a gente vai basicamente calcular um monte de área de retângulo, só que parte dessas áreas acaba se sobrepondo. E aí ele quer que você conte essa área sobreposta uma única vez e o resto que não se sobrepõe para dar o resultado. No caso vai ser a soma dessas áreas, né? O que sobrepõe com a que não sobrepõe. E também tem o ponto dentro do polígono, que é basicamente a gente ver se um ponto está dentro ou fora do polígono ou na borda, se não estou enganado. Então tem aí a ver com essa parte um pouco mais de posicionamento que pode ser interessante de fazer. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. O que a gente viu hoje foi esse problema motivador aí de resolver essa área de um polígono qualquer, tendo as coordenadas dos vértices dele. A gente viu sobre o método de Gauss e como ele ajuda a gente a fazer essa conta de uma forma bem simples. Aí vimos o algoritmo usado e a gente viu que ele inclusive dá certo e passa nos casos de teste.
Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Siga nossas redes sociais para receber mais conteúdos como esse. E até mais.